Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida, certo? A lição de hoje é a número 9. Nós vamos estudar sobre sociedade e missão social, que é a missão da igreja, que não só é de levar a palavra de Deus, como também ver a necessidade do próximo, ver a necessidade daqueles que estão passando por necessidades, tanto de saúde como emocional, física, e também falta de estrutura alimentar, aqueles que não têm condições de comprar um alimento. Então, são esses tipos da missão da igreja, é ajudar o próximo, que é o primeiro mandamento. Amar o próximo, O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você faz uma caridade ao próximo, você está fazendo a Deus, certo? No texto bíblico de hoje está em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 46 e o capítulo 4, do 32 ao 37. Certo? Vamos já ler. E o versículo em destaque está em Tiago 2,17, que diz assim: portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhado de ações, é coisa morta, certo? Então, a nossa fé vem acompanhado de ações, certo? Então, que fé é essa? A fé quando você tem em Cristo, você aceitou a Cristo como seu Salvador e, consequentemente, virá acompanhado com ações. Que tipo de ações? Ações de misericórdia, de amor, de compaixão, para que você venha ajudar outras pessoas, entendeu? Certo? Vamos lá. Vamos ver os objetivos da lição. Objetivo: conscientizar a respeito da missão social como igreja do Senhor, Será que nós estamos, fazendo algo como missão social, como igreja do Senhor? Mostrar que tanto no Antigo Testamento como no Novo há uma preocupação com os necessitados, Será que nós realmente estamos preocupados? Ensinar que como filhos de Deus temos o compromisso com Deus, com Ele, e com o nosso próximo, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Vamos ler o primeiro tópico, depois vamos para o texto bíblico, certo? O primeiro tópico é a justiça social divina, ok? Vamos lá. O Brasil é um país de grandes contrastes sociais. Se a gente for analisar bem, é verdade. Grande parte da população sofre sem ter acesso a uma educação de qualidade, Que, na verdade, a educação está cada vez mais, difícil de crescer, Moradia digna, saúde, transporte público, de qualidade, emprego e etc. Existe tanta carência que foi preciso que o governo criasse vários programas assistenciais. Pagamos impostos por isso, saneamento básico, educação de qualidade, nos bons hospitais são direitos nossos, certo? Gente, vocês sabiam que nós somos muito leigos em questão dos nossos direitos, certo? Nós temos direitos que nós mesmos nem sabemos que temos, sabia disso? Pois é. Lógico que também nós temos deveres, Mas também muitos estão,
vamos dizer assim, desatentos esses dois atos, né? Direitos e deveres, né? E os deveres são mais cobrados da gente, né? Em relação ao que nós estamos vivendo hoje, do que realmente nossos deveres, né? Que os nossos, como é que eu posso dizer? Os nossos direitos, na verdade, muitos são, como é que eu posso falar, cobertos, né? Estão debaixo dos panos para que o povo não saiba, não é verdade? É desse jeito. No entanto, como igreja, também temos uma responsabilidade social, né? Claro, lógico, absolutamente, nós temos que cumprir, né? A nossa responsabilidade social, que é pagar impostos, né? Tá entendendo? Pois é. Também temos uma missão a cumprir. Não podemos fechar os nossos olhos para a nossa missão social, certo? E esperar que o momento governo faça sua parte. Então, precisamos prosseguir, né, a obra social iniciada pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, certo? Porque ele se preocupou tanto com a condição espiritual das pessoas, como também as necessidades materiais de cada uma, né? Ele olhava o homem como um todo, procurando satisfazer todas as necessidades, né? Se a gente bem lembrar, né? A gente lembra que Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, né? Multiplicou pães e peixes, né? Na verdade, ele além de pregar a palavra, ele saciou fome, ele curou, né? Ele expulsou demônio, ele fez. Então, é a obra social, né? Essa é a obra, a física, espiritual e social. Fez sua parte. Né? No Antigo Testamento também havia uma preocupação com os necessitados. Temos um Deus que se preocupa com a justiça social. Em Deuteronômio 15, 7 e 10, o Senhor ensinava aos israelitas e também a nós que não devemos fechar a mão, ou seja, precisamos agir em favor dos necessitados. Certo? Vamos lá ao nosso texto bíblico, que está em Tiago, né? São 2 textos. Tiago 2:42 e Tiago 4:32 a 37. Vamos lá. Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, ele lhes disser: assenta-te aqui num lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, amados meus irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino, que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e vos arrastam aos tribunais? Gente, aqui fala sobre que Deus condena a acepção de pessoas.
né? E às vezes nós fazemos isso, né? Intencionalmente ou não, certo? Certo, gente? É porque meu nariz fica coçando toda. Eu não sei o que, não sei se é oliva, poeira. Tá certo? Então, não fazer acepção de pessoas. Às vezes, dentro da igreja, nós fazemos acepção de pessoas, né? Nós valorizamos mais aqueles que nos dão do que aqueles que não nos dão, né? Nós estamos mais focados no que com aqueles que nos dão, mais do que com aqueles que não nos dão, né? Porventura, Deus não escolheu tanto os pobres quanto aos ricos? Né? A gente escuta, né, que somos todos iguais, né? Mas realmente na ação não. Quando fala todos nós somos iguais perante Deus, talvez fala para talvez em querer se beneficiar, né, até com isso. Mas por quê? Porque tem muitos pobres dentro da igreja que não tem essa acessibilidade a vamos dizer assim, a um benefício, né? A uma ajuda, né? E muitos têm vergonha de pedir, certo? E qual é o outro? É Tiago 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. É isso mesmo? 30, não, gente, é 4. 32 ao 37. Onde é isso, meu Deus? Aqui. Tiago não, gente, é Atos. Eu li errado, foi. Atos 4, 32 e 37, certo? E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma. E do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos andavam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e todos deles haviam abundante graça. Quer dizer, havia ali a ação do poder de Deus e da graça de Deus, né? E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, né, aqueles que tinham alguma coisa para vender, casas, né, do tipo, vendendo-os traziam o preço do que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. Certo? Então, eles vendiam e traziam. Por quê? Porque os apóstolos sabiam quem era o necessitado, né, da igreja. Eles ajudavam aqueles que, além de ser para eles, né, também eles ajudavam aqueles necessitados, certo?
Então, repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que trazidos é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos, certo? Eu li, o primeiro texto que eu li foi um texto que eu escrevi aqui para poder ler, certo? Mas como eu já li e expliquei, agora eu vou ler o Atos 2, do 42 ao 46. Mas é incrível que deu certinho com a lição, né? Não estava... O primeiro texto que eu li não era o texto da lição, mas deu certo também. Meu Deus, como assim? Pronto, Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Certo? Ok. Então, eles perseveravam, eles estudavam a palavra, tinham comunhão uns com os outros, comiam juntos e oravam todos juntos, e em cada um havia temor, olha o principal, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, certo? Em cada um havia temor. Que temor é esse? De obedecer os mandamentos, né? De amar a Deus e amar o próximo. Então, era o temor. E muitos sinais e maravilhas se faziam entre os apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa e comiam juntos com alegria e gentileza de coração. Aqui esse partir do pão, tanto era como partir do pão da ceia, que essa ceia não era a Santa Ceia, mas a ceia, eles se reuniam e eles comiam juntos. Era essa ceia, e repartiam o pão em casa e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, certo? E fala também da comunhão, né, que é a Santa Ceia, tanto a comunhão com Cristo, como a comunhão uns com os outros, certo? Ok. Vamos lá continuar a nossa lição, certo? Às vezes não precisamos ir longe para encontrar uma pessoa carente, e é verdade, né? Principalmente aqui aqui no Brasil existe, meu Deus, nunca vi tanto mendigo na rua, né? Existem muitas, a classe social a baixa, né? É muito visível, né? A gente vê muitas pessoas pobres, né? Em nossa classe, a escola dominical, temos colegas que não têm dinheiro da passagem para vir aos cultos e ensaios. E o que podemos fazer, hein? Fechar os olhos diante da dificuldade, da necessidade dos nossos irmãos ou ajudá-los? Nossa missão nos diz respeito somente, não nos diz respeito somente a pregar a palavra da salvação, pois as pessoas têm necessidade básica de comer, de vestir, né, de ter um lugar para morar. Então, nossa missão é socorrer, né, homens e mulheres no seu todo, ou seja, cuidar do corpo, alma e do espírito, certo? Então, nossa missão como Igreja do Senhor a respeito apenas da pregação, hein? É uma pergunta para você. Será que nós como igreja nós temos que fazer só fazer o nosso papel só de pregar a palavra da salvação? A nossa missão é só essa? Claro que não, né? Então,
Mas nós podemos trabalhar com as mãos e assim ganhar um sustento para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, aqueles que trabalham, né, podem até com pouco, o seu pouco repartir com aquele que tem, né, realmente necessidade, né? E às vezes, é como foi dito aqui, às vezes é o quê? Um irmão, né, um coleguinha da sala que não tem a passagem do ônibus, né? Ou então aquele coleguinha que você vai na igreja, né? Vai na cantina, você está ali comendo e o seu coleguinha não tem dinheiro para pagar um lanche, né? Tem o quê? Você não sabe se a pessoa, né? A família não está necessitada de uma cesta básica, então uma roupa, né? Nós podemos ajudar um calçado. Então temos vários tipos de como ajudar uma pessoa, né? Você, quando a gente tem amizade, assim, um conhecimento da outra pessoa, a gente, com pouco tempo, você sabe qual é a necessidade da pessoa, né? Por que não ajudar, né? Não é verdade? E eu, às vezes, com pouco que eu tenho, às vezes eu consigo fazer algo, ajudar alguém, né? Pagando um lanche, pagando uma passagem, né? Até mesmo ajudando indicando um trabalho, né? É uma ajuda. Então, dependendo da necessidade da pessoa, certo? Aprender a fazer o bem. Deus brada, praticai o que é reto. Ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão. Tratai as causas da viúva, certo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu, não o cubras e não tendes daquele que é da tua carne? Então, Jesus aprofunda nosso sentimento de responsabilidade, falando que ao ajudarmos o faminto, o desnudo, o doente, o encarcerado, estamos, na verdade, o servindo, certo? Então, vou repetir de novo. Quando Deus quer que nos preocupamos com aqueles que são menos afortunados, né? Os mais humildes, aprender a fazer o bem, Deus brada, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratai as causas da viúva. Reparta o teu pão com o faminto. Recolhas em casa os pobres, né, os que não têm para onde ir, né? E vendo nu, cubras e não te escondas daquele que é da tua carne. Então, aqui Deus está falando, né? Alimentar o faminto, vestir o que está nu, né? Visitar o doente, visitar o encarcerado, né? E isso tudo nós estamos verdadeiramente servindo a Jesus, né? Quando Jesus disse, quando vocês fizerem isso, estão fazendo a mim, estão me servindo, né? E em Tiago 4,17 nos diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes é um bem tão simples, né? É uma ação tão simples e às vezes nós até deixamos de fazer, né? E isso, né, é cometer pecado. Você não fazer o bem ao próximo. Ai, mas aí você vai dar a sua desculpa. Ai, mas ele não gosta de mim. Ai, mas ele me chamou de uma coisa que eu não gostei, fez algo também que eu não gostei. Mas aí a palavra de Deus diz assim, que você fazer algo
né? Você amar aquele que te ama é muito fácil. Imagine você fazer o bem àquele que não te ama. Esse é que é difícil e isso é o que nós temos que praticar. É amar aquele que nos maltrata, fazer o bem àqueles que nos fazem mal, né? Então, se nós amarmos aqueles que nos amam, que valor terá? Nenhum. Porque é muito fácil você amar aquele que lhe ama. É fácil demais, é bom demais de você ajudar aquele que lhe ajuda. Na verdade, vamos dizer assim, é uma troca de serviço, né? Mas você ajudar, né? Amar aquele que lhe maltrata, aquele que não lhe dá nada. Esse tem valor, esse tem mais valor do que Rabassuri de Canta Labarai. Tem mais valor do que amar aquele que lhe ama. Tem muito mais valor, certo? Então vamos lá, continuando a nossa lição. Justiça social no Novo Testamento. Jesus, o Filho de Deus, sempre olhou atentamente para os pobres, né? Quando ele veio ao mundo, né, a Palestina enfrentava graves problemas sociais e econômicos, né? Muitos procuravam Jesus para ter o que comer, né? João 6:26. Porém, ele acolhia todas as pessoas sem fazer distinção alguma. Cristo expulsava os demônios, curava os enfermos, anunciava a mensagem da salvação e ajudava os carentes. Então, Jesus veio ao mundo por amor, João 3,16, né? Que amor é esse, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para aquele que nele crê não pereça, né? Então, o amor de Deus em nossos corações que nos leva a cumprir a nossa missão social. Sem amor, nada podemos fazer. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a buscar o amor como um dom supremo. É o dom de mais valor, é o amor. O mestre era movido pelo amor a quem tem a Jesus como Salvador. Apresenta um amor altruísta. Quem não compadece dos necessitados ainda não tem amor de Deus em seu coração. Não precisa a pessoa ser tão necessitada, né? Porque você amar o próximo é o amor de Deus em seu coração. Imagine você odiar o seu próximo, você está cheio de amor de Deus, né? Imagine aí, você ter raiva de uma pessoa e prejudicar a pessoa, é muito amor de Deus, né? Não? Esse não conhece, diz que a palavra de Deus fala que quando você aborrece o seu irmão, você nem conheceu a Deus ainda, né? Então, temos um compromisso com Jesus e com o nosso próximo. Não basta mais de palavras, né? Temos que ter ações. Quem ama deve demonstrar o seu amor por gestos e atitudes, né? Vamos lá, Marcos 12. Marcos 12. 30, 31.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha só. Com o coração, com a alma e com o entendimento. E com todas as tuas forças, né? Então, você tem que se esforçar para amar. Você tem que ter o entendimento. Que entendimento é esse, né? Entendimento de quem é Deus. Né? Em todo o seu coração, que é o amor verdadeiro. Então, o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Certo? Às vezes pode até parecer um pouco difícil, né? Porque como nós somos, né? Temos a natureza ruim, né? Porque nós somos ruins, gente. Pense como nós somos seres humanos ruins. Nós somos ruins, nós temos a carne inclinada para o pecado, certo? Tá certo? Então nós temos que, né, orar, pedir muito a Deus, muita graça, muita misericórdia, né, para podermos amar aqueles que não gostam da gente, né? Então, a atitude, sabemos que ninguém será salvo mediante as obras sociais, né? Que muitos acham que nós vamos ser salvos pela... Não, muitos não, algumas religiões, né? Dizem, fazem as obras de caridade como para receber um benefício, mas não é assim, na verdade não é assim, certo? Nós não, Deus não faz troca com as nossas obras, né? Eu dou para Deus me dar, né? Não é assim. Certo? Entretanto, isto não é desculpa para não se fazer nada. Nós temos até a Epístola de Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta. Né? Se tivermos fé em Deus, temos que evidenciar nossa fé mediante as nossas ações. Não basta apenas dizer que cremos em Deus. Então, as nossas ações é que diz que realmente nós amamos o próximo pelas nossas ações. Certo? Apesar de que não é pelas obras que nós somos salvos, certo? Não é pelas obras, né, que vamos... A fé sem as obras é morta. Por quê? Porque a fé em Cristo, né, como eu falei já, a nossa fé em Cristo, ela, se a gente crê em Deus e aceita Jesus como seu Salvador, e não praticamos essas obras, que é a obra do amor, né, da caridade, né? Sem essas obras ela é morta. Não adianta a gente crer em Cristo e não ter compaixão, e não amar o próximo, não adianta você querer, se eu creio em Jesus, mas eu odeio meu irmão. Não existe isso. Odeio o meu próximo. Não existe isso. Então você nem é Cristo, você nem aceitou a Cristo ainda. E ao mesmo tempo que a fé sem obras é morta, por quê? Porque vamos dizer assim, é um gatilho acionado em nosso coração. Que gatilho é esse? Quando você aceita Cristo, a partir desse momento, né, você, como você é transformado, então seu coração passa a amar, certo? Mas esse amor é um amor de querer fazer o bem, de ajudar o próximo, de ver o necessitado, de ver aquela pessoa que está chorando, você ter compaixão, de ver uma pessoa sem vestes, você querer vestir, ele ter fome, você querer alimentá-lo. É esse o amor de Deus, entendeu? É tanto que vamos ver aqui.
Eu estudei até A fé e obras, conforme compreendemos na vida cristã, a fé e obras não são distintas, certo? Mas complementares. Ao ler ao ler desavisadamente a epístola de Tiago, o leitor pode afirmar que ela contradiz os ensinamentos do apóstolo Paulo, certo? Quanto à doutrina da salvação pela fé. Romanos, vamos lá. Esse é um estudo fora do estudo, certo? Eu fui pesquisar um pouquinho. Romanos 4, que cabe no que nós estamos aprendendo, certo? Romanos 4, do 1 ao 6. Romanos 4, do 1 ao 6. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a divina. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquelas cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Certo? Então, Abraão foi justificado pela sua fé, não pelas obras, certo? Certo? Mas não quer dizer que Tiago está contra o Paulo. Não, não é isso, certo? Certo? Todavia, ao estudarmos cuidadosamente o tema em questão, vemos que os ensinos paulinos de Tiago, em hipótese alguma, se contradizem. Enquanto Paulo escreve sobre as obras, ele se refere à lei. A lei, o orgulho nos rituais, né? Que a gente sabe que tem muita gente que acha que os costumes, né, as leis em obediências, em regras religiosas, são essas obras aí, né? Então, enquanto a Tiago fala das obras de misericórdia ao próximo necessitado. O meio-irmão do Senhor não se opôs ao apóstolo dos gentios, enquanto Paulo anunciava ao pecador a salvação pela graça mediante a fé. Tiago doutrinava os crentes, né, sobre a impossibilidade de vivermos uma fé de Cristo sem manifestar os frutos de arrependimento, certo? Então, o cristão e a caridade, então a fé não acompanhada de ação é morta, declara Tiago. Fazer, realizar e agir são atitudes que integram a religião pura e imaculada. Então, ajudar os necessitados nas suas necessidades. Então, Paulo estava falando, né, que a fé sem a fé sem obras é morta. Paulo estava falando que Abraão, né, não seguiu regras, mas foi por fé, certo? Não foi uma regra religiosa, né, mas foi imputado pela sua fé, né?
E Tiago fala que as obras, que obras são essas? Não é pela lei, né? Não é por prática, né? Como fazem os fariseus, né? Que eles faziam, se achavam donos da razão, cobravam, quer dizer, impunham, eles obrigavam as pessoas a fazerem as regras, tintim por tintim, que eles mesmos não faziam, né? Que eles era só de aparência, né? E Tiago fala que que obras são essas? Obras de caridade, né? Então, você amar a Deus, se você recebeu Jesus como seu Salvador, você ama a Deus. Então, quando você ama a Deus, né? Então, automaticamente, em seu coração, aciona um botão de quê? De amar, de fazer o bem, né? De ajudar o necessitado, né? Esse é o amor de Deus, né? Agindo com a nossa fé, certo? Ok, a responsabilidade social da igreja no primeiro século. Então, eles vendiam suas propriedades e outras coisas, vendiam o dinheiro e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. A igreja primitiva não somente evangelizou Jerusalém e alcançou as nações no seu tempo. Então, os irmãos também atendiam os carentes do Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, muitos sinais e prodígios passaram a ser feitos por intermédio dos apóstolos, né? Então, pregação, milagre e serviço social necessitavam caminhar juntos, né? Então, coisas maravilhosas aconteciam entre os crentes e os corações se enchiam de fé e muitas pessoas eram salvas. Olha só como é a ação do Espírito Santo, né? Quando os irmãos estão vivendo em comunhão, a alegria, né, de servir a Deus, né? O que acontece? Todos viviam unidos, né? Dividiam uns com os outros e repartiam aquilo que tinha, né? Então, os irmãos, eles tinham cuidado uns com os outros para que ninguém tivesse privações. Então, quem tinha posses, eles vendiam e dividiam uns com os outros. Então, os apóstolos eram responsáveis em distribuir os bens com os necessitados, né, da nova comunidade. A Bíblia também até conta que Barnabé, homem da tribo de Levi, vendeu uma propriedade e doou todo o dinheiro. Tá vendo? Como eles não tinham apego, né, com as coisas materiais. Você tem compartilhado o que possui com seus irmãos? Eita, Jesus! Quando realmente amamos o nosso próximo, deixamos de lado todo o egoísmo e oferecemos o que a pessoa necessita, certo? A gente tem tanto jeito de você ajudar alguém, né? Às vezes comprar algo que a pessoa vende, né? Divulgar o seu trabalho, né? Coisas simples, pequenas, não precisa ser, né? Fazer grandes coisas, não precisa ser dar dinheiro, né? Você não precisa, hoje em dia, na verdade, você não precisa, né, vender o que você tem para ajudar o próximo, né? Às vezes uma coisa tão simples você pode ajudar, né? Tem várias formas de você ajudar alguém, de nós ajudarmos alguém necessitado, né? Quantas vezes eu já paguei passagem de ônibus, né? E eu que a minha passagem de ônibus é tão curta para meu pai à igreja, mas mesmo assim no caminho tem alguém que pede ajuda, eu vou lá e passo, mesmo sem ter. Não tem nem para mim direito, né? Mas é assim, certo? De ajudar com o emprego. Quantas pessoas eu ajudei? O fulano vai ali, lá está oferecendo emprego, lá tá, né? Quantas vezes eu
também comprei, né, algo só para ajudar alguém, né? Um pouco, às vezes é com pouco mesmo que você pode ajudar, certo? Avivamento e responsabilidade social. A igreja de nossos dias precisa de um avivamento. Necessitamos ser cheios do Espírito Santo a fim de que possamos transformar a nossa sociedade mediante o poder de Deus. Porque ela é quem cura, salva, batiza com o Espírito Santo e tem o poder de transformar toda e qualquer realidade social e econômica, certo? Ok. Então, quando estudamos o livro de Atos e a história da igreja primitiva, né, que foi justamente onde tudo começou, né, onde a igreja começou, percebemos que ela estava alicerçada em 3 pilares importantes: na doutrina, no partir do pão e nas orações. Então, era estudo da palavra, a comunhão entre os irmãos e as orações, certo? Então, vejamos, doutrina dos apóstolos, né? Não, a igreja, os cristãos do primeiro século, eles não descuidaram do ensino bíblico, pois é essencial para o crescimento da igreja, né? Para uma vida cristã saudável. Então, muitos cristãos fracos na fé, pois muitos não... Porque existem muitos cristãos fracos na fé, porque muitos não priorizam mais o estudo da Bíblia Sagrada, certo? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? O partir do pão, que era o pão material, e o pão espiritual, que eles compartilhavam o alimento entre si e tinha comunhão também com Deus, né? Então, a igreja não pode ficar restrita a 4 paredes, certo? Precisamos sair e anunciar o amor de Cristo aos necessitados, certo? Então, as orações, os crentes perseveravam na oração, certo? Que foi no dia de Pentecostes, né? Ore por sua vida espiritual, por sua igreja, pelo seu país. Nós temos que orar, né? Então, orar pelos que estão nos hospitais, nos asilos, nas creches, né? Nos enfermos, né? Então, para que nós venhamos ter um avivamento espiritual, né? Então, não podemos ser sal dentro do saleiro, né? Dentro de 4 paredes. Você é sal para sair fora do saleiro, né? Você tem que ser sal e que as pessoas possam, né, sentir o sabor desse sal, né? Desse cristão convertido, né? Que ele é uma nova criatura. Então, ele tem que ser sal para que as outras pessoas vejam a transformação e creem, né? Que eles creem em Deus e no poder de Deus, né? O poder da transformação divina, ok? Então, se quisermos experimentar um grande avivamento, como no dia de Pentecostes, né? Nós temos esses 3 alicerces, né? A doutrina, a palavra, o conhecimento, né? A comunhão, a partir do pão, né? E nas orações, né? Hoje, ultimamente, a igreja está muito, vamos dizer assim, está muito dispersa, né? Muitos não querem ler a palavra, estudar a palavra, muitos, né, não querem mais viver em comunhão com os irmãos, né? O inimigo tem trabalhado, né, dentro da igreja para desunir os irmãos, né? E poucos também estão buscando a Deus em oração. Então, nós estamos, né, muito
se afastando de ser igreja, né? Estamos nos distanciando de ser igreja, né? Nós temos que ser igreja constantemente, né? Ser o sal da terra e luz do mundo, né? Que nessa aula possamos refletir sobre o que é a igreja, né? O amor de Deus, né? Que está sarabala e decanta, labará e derramado sobre a nossa vida. O amor de Deus tem que estar derramado em nossos corações para que nós possamos não só falar, mas vivenciar, né, esse amor, né, que está ficando, né, que até a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriará, né, mas que nós não podemos deixar esfriar esse amor, nós temos que ser igreja, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, né. Não precisa você ajudar com muitos, com pouco mesmo você pode ajudar o seu próximo, né? Até com uma palavra de consolo, uma oração, né? Um abraço, não precisa muita coisa não. Nos dias de hoje estamos vivendo muitas pessoas solitárias, né? Sozinhas, com medo, né? Com medo de que só Deus sabe o que elas têm medo, mas muitas pessoas estão com medo, né? Tem muitas pessoas doentes emocionalmente, então que nós possamos ajudar essas pessoas, né? E não criticar, né? Às vezes nós somos muito criticadas, né? Apontadas, a gente aponta as pessoas, né? Gosta de apontar, gosta de criticar, gosta de julgar, né? A igreja não é orabacerete canta. O papel da igreja não é julgar ninguém. O papel da igreja é amar, é cuidar, é zelar, é compartilhar. Esse é o amor de Deus. Então, que nós possamos verdadeiramente ser igreja de Cristo, né? Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe, certo? E compartilhe, tá bom? Essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Eu já aqui agradeço, né? Convide alguém para dar um joinha, compartilhe com alguém, abençoe alguém com essa palavra, com esse estudo, né? E até a próxima aula. Um cheiro no coração.